Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu convido os irmãos para abrirmos a palavra do nosso Deus no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, para lermos do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, eu já li diversas vezes esse texto, e eu creio que ainda o lerei tantas e tantas vezes. Mas essa semana, ao fazer novamente essa leitura, eu me esbarrei no versículo 4, e se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu convido você a ir diretamente a uma pequena frase que há no meio do verso 4, quando Jesus disse para Pedro, chamado aí no texto de Simão: vai mais para dentro do lago. Vai mais para dentro do lago. Eu procurei ler essa passagem bíblica também em algumas outras versões ou traduções. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela diz o seguinte a respeito dessa pequena frase: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. A NVI, Nova Versão Internacional, vá para onde as águas são mais fundas. E a Bíblia, traduzida por Eugene Peterson, a Mensagem, vá para as águas profundas. Depois de ler essa pequena frase várias vezes, eu entendi que o Senhor deseja nos ensinar algo sobre esse versículo nesta manhã, e é sobre isso que eu desejo falar com os irmãos. Experiências com Deus em águas profundas. Irmãos, eu acredito que, de alguma forma, todos nós que estamos aqui nesta manhã temos buscado algum tipo de relacionamento com Deus. Eu creio piamente nisso. Você não deixou sua casa nesta manhã e veio a este templo. Você não faz isso tantas vezes por semana. Você não tem feito isso ao longo de talvez alguns anos, simplesmente porque não tem nada melhor para fazer. Eu creio que se nós estamos aqui é porque há um desejo profundo no nosso coração, de todos nós, de cada um de nós,
de buscarmos algum tipo de relacionamento com Deus. Nós abrimos mão aos domingos pela manhã de estarmos talvez dormindo até mais tarde, quem sabe assistindo um bom programa de televisão, ou indo a algum clube, ou de estarmos, quem sabe, fazendo um passeio, um piquenique com a família, e a gente vem a esse lugar. Eu creio que há um bom desejo no nosso coração de desenvolvermos, de alguma forma, um relacionamento com o nosso Deus. Mas eu acredito também, que cada um de nós, individualmente falando, está em diferentes níveis de profundidade no seu relacionamento com Deus. Eu acredito que se tivesse um jeito de medirmos, se houvesse algum aparelho, quem sabe, um aparelho digital, imagine você uma caixa fechada, aonde a pessoa pudesse entrar dentro, e ao entrar dentro daquela caixa pudesse aparecer assim num painel digital qual é o nível de profundidade do relacionamento de cada pessoa para com Deus. Eu creio que se tivéssemos essa possibilidade, nós perceberíamos o quão diferentes nós estamos diante de Deus, o quão diferente as pessoas se posicionam em relação a Deus, como as pessoas buscam a Deus de forma diferente, com intensidade diferente, de maneira diferente. Acima de tudo, eu acredito que a razão dessa diferença está no fato de que esse relacionamento é algo de caráter muito pessoal. O esposo não tem como ter um relacionamento com Deus pela esposa, nem vice-versa, nem os pais pelos filhos e nem os filhos pelos pais. No entanto, apesar de estarmos em níveis diferentes, isso é um fato, Deus deseja que todos busquemos experiências profundas com Ele. E esse verso que destacamos nessa passagem tão conhecida, esse verso não traz apenas uma informação de que Jesus deu uma ordem para que Pedro fosse para um lugar no lago aonde fosse mais fundo. Não, essa ordem vai mais para dentro do lago. Ela, na verdade, ela é um símbolo. A ordem vá para as águas profundas representa algumas lições espirituais capazes de nos ensinar a importância de buscar experiências com Deus em águas profundas. Quais as lições que podemos aprender destas águas profundas? O milagre aconteceu. O feito sobrenatural, o momento de grande intimidade de Jesus e Pedro. Eu já começo dizendo que ele não aconteceu na margem do lago, mas ele aconteceu nas águas profundas. Que lições a gente pode aprender nesta história? A primeira lição é que as experiências extraordinárias da graça não ocorrem na margem, mas nas águas profundas. Por que Jesus mandou Pedro navegar para as águas mais fundas? A razão é muito simples. Jesus queria realizar esse milagre. Havia um propósito para que esse milagre fosse realizado. Deus não realiza nenhum milagre sem propósito. O propósito era para que o próprio Cristo fosse glorificado, como há de ser aqui pelo apóstolo Pedro, quando se prostra e o adora. Jesus queria realizar esse milagre, mas cardumes de peixes não ficam à margem de nenhum rio, de nenhum lago e de nenhum mar. À margem, à beira de um rio, de um mar, o máximo que se vê são alguns peixinhos brincando, peixinhos indefesos, peixinhos, na verdade, de alguma forma, insignificantes. Na beira de um rio, o máximo que alguém consegue pegar
na beirada de um rio, talvez seja alguns barrigudinhos, Fagner. Jesus queria realizar um milagre para, a partir desse milagre, marcar a vida, não apenas de Pedro, mas marcar a vida de todos os demais e a minha vida e a sua vida 2000 anos depois. E por isso que ele dá uma ordem para que Pedro pudesse voltar ao lago novamente. O milagre que Jesus estaria por realizar não era um milagre com barrigudinhos. Não era um milagre com alguns pequenos peixes apenas. Por isso, a primeira lição que aprendemos é que o extraordinário da graça não ocorre nas margens, mas nas águas profundas do nosso relacionamento de fé com Jesus. E é interessante pensarmos que Pedro está ali com os seus amigos e o seu irmão André. Pedro, André, Tiago e João, os do barquinho. Eles já tinham tido algum contato com Jesus. André já tinha procurado Pedro em algum momento, quase um ano atrás, e dito para seu irmão Pedro: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, eu encontrei Jesus. E André foi usado por Deus para que Pedro também pudesse conhecer Jesus. E já tinha quase um ano aproximadamente isso. E agora Jesus está desenvolvendo o seu ministério e Pedro está pescando, junto com André, Tiago e João. E Jesus, ele vem até Pedro. Ele vem ao encontro, não apenas de Pedro, mas desses homens. Ele foi até a margem. De igual modo, meus irmãos, eu creio que Jesus também, muitas vezes, ele vem ao nosso encontro. Quando a gente talvez não está muito adequado àquilo que ele nos chamou para sermos e fazermos, é comum ele vir ao nosso encontro. Ele se autoconvida a entrar em nosso barquinho. E de alguma forma também ele está constantemente pedindo-nos que nos afastemos um pouco mais da margem. E chega um momento quando somos desafiados pelo Espírito Santo a nos aventurarmos com Ele e, sob o comando dele, a navegarmos as águas profundas. Jesus tinha muito mais para Pedro do que os peixes. Ele iria convidá-lo a ser um de seus discípulos, um pescador de homens. Ele iria convidá-lo a depender dele somente para viver, pois daquele dia em diante não seriam mais os peixes que o sustentariam, mas o Senhor dos peixes de todo o universo. Mas ele não conseguiria navegar a estas águas profundas da fé e chegar a esse nível se não vivesse a experiência da pesca maravilhosa. Esse milagre estava na agenda do céu para acontecer nesse dia, para que pudesse se transformar em palavra de Deus revelada, para que nós pudéssemos conhecer o que Deus deseja de nós. Enquanto eu pensava sobre essa experiência e como ela se aplicaria à nossa vida, à nossa igreja, eu entendi claramente o Senhor me dizendo: filho, eu estou convidando toda a IBC para ser uma igreja de crentes dispostos a navegar comigo nas águas profundas da fé, a entrar na dinâmica do meu propósito, que é muito maior do que vocês possam imaginar. Irmãos, este não é um desejo exclusivo de Deus para a minha vida, ou para apenas alguns irmãos da igreja. Não, este é o convite do nosso Senhor a cada um de nós. Um convite para que a gente possa navegar por águas mais profundas. Um convite para que a gente saia da margem e de fato viva experiências extraordinárias da graça. De certa maneira, todos nós começamos o nosso relacionamento com Deus nas margens. É assim o começo da nossa fé. Como disse, Pedro já tinha começado a seguir a Jesus há quase um ano. E aqui Pedro é convidado a ter uma experiência maior com Jesus. Há um processo
de progresso, de crescimento. E Jesus revela que se mantivermos um relacionamento com Ele apenas na margem, nós perderemos a oportunidade de experimentarmos coisas extraordinárias. A pergunta que fica é: como está o nosso relacionamento com Deus? Será que estamos na margem ou estamos nas águas profundas? Há pessoas que às vezes querem viver a vida cristã apenas nesse nível, na margem. São pessoas que querem permanecer no nível da salvação, ou seja, um dia elas aceitaram a Cristo em seu coração, mas nada mais do que isso. São crentes que não desejam ardentemente por uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. São crentes que às vezes estão muito mais preocupados com a técnica, com a maneira, do que com o meio. São crentes que não buscam a vida plena do Espírito. Os que vivem na margem da fé são crentes que oram pouco, leem a Bíblia menos do que deveriam, vêm à igreja quando dá tempo ou quando estão com vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente não deve vir à igreja quando a gente estiver com vontade. Não, não é assim que funciona. Alguém escreveu uma carta para o seu pastor fazendo uma pergunta: pastor, estou com uma dúvida e penso que o Senhor poderá me ajudar. É preciso ir todo domingo ou todo final de semana ao culto? Eu não tenho conseguido ir e minha mãe fala que é errado, porém eu penso que não adianta eu ir todos os finais de semana se não estiver bem para receber o que vem de Deus. Eu gostaria de uma resposta, pois isso tem me intrigado muito. Um abraço e que Deus o abençoe. O pastor respondeu aquela carta. Ele respondeu: olha, se você entende que ir ao culto todos os domingos é uma obrigação, não vá. Se você entende que ir ao culto todos os domingos é bobagem, não vá. Se você entende que ir ao culto todos os domingos é muito chato, não vá. Se você também entende que ir ao culto aos domingos é perda de tempo, não vá. Se você acha que não ir ao culto aos domingos também é pecado, não vá. Vá aos cultos todos os domingos somente nas seguintes circunstâncias. Quando você entender que ir ao culto é uma resposta de amor a Deus, por todo o amor que você recebe dele constantemente. Quando você entender que é preciso alimentar a sua fé com a palavra de Deus e com o pão da vida, que é Jesus. Quando você entender que você participa de uma grande família e que quando você não vai, seu lugar fica vazio na mesa. Quando você entender que não basta ter fé, é preciso viver a sua fé. Quando você entender que o domingo é dia de curtir a família, os amigos, a vida, mas também é dia de curtir o Deus maravilhoso que te ama de todo o coração. E ele concluiu dizendo: sabe, certamente você já deve ter experimentado aquela sensação de que o culto não muda. É tudo igual, tudo repetitivo. Lembre-se, porém, que sua família não muda e você a ama. A sua escola é a mesma e você a frequenta. Seus amigos são os mesmos e você não se enjoa deles. Você vai ouvir também de muita gente que ir ao culto só vale quando a gente tem vontade. Eu também acho. Mas também acho, querida, disse ele para aquela pessoa, que devemos educar a nossa vontade para querer coisas boas que nos fazem crescer, que nos fazem encontrar realmente a felicidade. Como é que você tem vivido a sua fé? Na margem ou nas águas profundas? Como têm sido as suas experiências com Deus? Se você estivesse num culto específico para testemunhos de experiências com Deus, e você tivesse a oportunidade de dizer em 3 ou 5 minutos algumas experiências que você tem tido com Deus ultimamente, que experiências você teria para narrar para os demais irmãos, para testemunhar? Você tem navegado em águas profundas ou tem vivido apenas na margem da fé?
Hoje, Jesus te convida a navegar com Ele mais para dentro. Mais para dentro. E a razão é pura e simplesmente essa. As experiências extraordinárias da graça não ocorrem na margem, mas nas águas profundas da fé. A segunda lição desse texto nos aponta para o seguinte: as bênçãos da graça sobre nós abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. Quando Pedro navegou para as águas mais profundas, e Jesus disse para que ele lançasse as redes, a Bíblia nos diz aí que um milagre aconteceu. Eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes começaram a se romper, começaram a rasgar-se. Mas o versículo 7 nos diz assim: acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, para tanto que quase iam a pique. Preste bem atenção numa coisa: apesar da decisão de navegar por águas mais profundas ser uma decisão estritamente pessoal, somente Pedro foi. As bênçãos advindas dessa decisão, elas são tão ricas que outros ao nosso redor são abençoados pela graça derramada. O que nós temos aqui agora são 2 barcos cheios. A princípio, apenas o Pedro tinha ido. Apenas Pedro ousou, de fato, voltar ao mar. Eles tinham passado uma noite toda pescando e nada pegaram. Eles estavam lavando as redes. Mediante a ordem de Jesus, Pedro volta àquele grande lago. E um milagre acontece. As bênçãos da graça sobre nós abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. O que Pedro faz é acena para os demais: André, Tiago, João, cheguem mais. Não estou dando conta, o meu barquinho está pequeno. De modo que agora nós temos 2 barcos cheios. O que estava acontecendo na vida de um passou a refletir na vida de 4 pessoas. Assim é a nossa caminhada com Deus. A bênção, ela espirra sobre todos os que estão ao nosso redor e se transforma em testemunho quando nós estamos navegando por águas profundas. Todos os companheiros de Pedro se tornaram discípulos e apóstolos de nosso Senhor. Tudo porque Pedro foi navegar em águas profundas com Jesus. Tudo porque a bênção os alcançou, a ponto deles mesmo tomarem suas decisões pessoais de fé, porque eles poderiam ter ficado e não teriam. Agora, o que era só de Pedro pôde ser vivenciado pelos seus companheiros. A lição aqui é que as bênçãos que recebemos como resultado de nossa busca pelo Senhor têm como propósito levar outros também às águas profundas. Por isso, meus irmãos, não podemos ficar na margem. Nós precisamos ir para as águas mais fundas. E à medida em que começarmos a viver experiências extraordinárias com o Senhor, o que devemos fazer é o que Pedro fez: acenar para quem está na margem, acenar para que outros também venham. No contexto bíblico, isso se chama discipulado. Meus irmãos, infelizmente eu vejo muitas pessoas, muitos irmãos, muitos membros de nossa igreja nas margens. Nas margens. Eu vejo pessoas navegando em águas profundas, mas vejo também muitas pessoas na margem.
Pessoas que estão no básico e acham que é o suficiente. Nós precisamos fazer o que Pedro fez aqui. Precisamos acenar para eles: ei, não fique aí parado, venha, venha, venha. A primeira pergunta que faço agora é esta: você está na margem ou você está nas águas profundas? Ah, pastor, eu acredito que eu tenho vivido um pouco disso das águas profundas. Beleza, que bom. A segunda pergunta é: você está acenando para quem? Quem você está chamando, está convidando para vir para as águas profundas, para experimentar o que você tem também experimentado? Não basta eu apenas buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não basta eu apenas buscar um avivamento pessoal, e eu quero ser um crente fervoroso, e eu quero viver a minha fé, quero viver o extraordinário de Deus sobre a minha vida. Não, isso seria um egoísmo. Não é esse o propósito de Deus. Jesus levou Pedro até aquele lugar específico e a viver aquelas experiências para que ele pudesse acenar, dizendo: vem gente, vem, nós precisamos todos nós nos envolvermos nessa pesca maravilhosa. Quem você vai acenar, vai chamar? Quem você vai parar por um instante, lembrar, falar: estou lembrando daquele irmão, daquela irmã, daquela família. Eu tenho percebido eles um pouco na margem. E eu quero me dispor a sair da minha casa no meio de semana, quero fazer uma visita a eles. É claro, você tem que ir na dependência do Espírito Santo e com sabedoria. Não vai chegar na casa de um irmão que talvez esteja na margem e dizer assim: olha, eu vim aqui porque você é um crente meio relaxado, né? Você está aí só fazendo o básico, né? E o pastor pregou lá, falou que a gente tem agora que vir atrás dos que estão assim, meio que mais fora do que dentro. Não é isso, claro que não. Mas é você, a princípio, começar orando e de alguma maneira criar uma ponte, chegar até essa pessoa com sabedoria e acenar para ela: olha, nós temos vivido coisas extraordinárias na nossa igreja. Nós temos vivido coisas, de fato, que precisam continuar multiplicando, continuar crescendo. E você tem feito falta. Nós precisamos da sua ajuda. Nós temos tentado pegar alguns peixes e não está dando certo. A gente não está conseguindo, a rede está arrebentando. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do seu barco. Chega mais. Venha, vamos para a escola bíblica dominical. Vamos para os cultos da igreja. Vamos nos envolver com um pequeno grupo de irmãos da igreja que se reúne. Vamos. Mas para a gente fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa estar vivendo em águas profundas. A gente precisa estar realmente vivenciando essas experiências. Uma outra lição desta experiência com Deus em águas profundas: há um trabalho, meus irmãos, urgente e de consequências eternas à nossa espera. Um trabalho urgente, de consequências eternas nos esperando. Diz o versículo 10 que Jesus disse para Pedro, logo depois daquela pesca maravilhosa: de agora em diante serás pescador de homens. Pescador de homens. Jesus usa o fenômeno da pesca maravilhosa para ilustrar e designar o trabalho que ele tinha para os seus discípulos. Jesus fez muito isso. A didática dele era simplesmente espetacular. Por isso que era chamado de o mestre. Ele utiliza-se daquela experiência para aplicar um ensino maior. Qual é o ensino maior? Há um trabalho muito mais importante do que esse aqui. Um trabalho mais importante do que pegar peixe, um trabalho mais importante do que fazer o almoço,
Um trabalho mais importante do que o trabalho de um pedreiro, do que o trabalho de um carpinteiro, do que o trabalho de um médico, do que o trabalho de um faxineiro, do que o trabalho de um policial. Que trabalho é esse? Pescar homens. Jesus não chamou aqueles homens para a ociosidade, não chamou eles para frequentar uma igreja, não chamou eles para sentar num banco e ficar assistindo o culto todo domingo. Não chamou eles para essas coisas, não. Chamou eles para um trabalho glorioso, serem pescadores de homens. Jesus não chamou esses homens para um ministério na igreja, chamou não. Jesus não chamou eles para exercitarem algum dos dons que eles haveriam de receber, não. Jesus chamou eles para o trabalho de ganhar almas, de buscar os perdidos, de arrancar pessoas da morte para a vida. Aqueles que já haviam sido chamados para a salvação, agora são chamados para serem instrumentos para a salvação de outros. Ganhar almas, meus irmãos, é a sublime vocação de todo crente. E evangelizar, falar de Jesus não é uma questão de dom, é uma questão de obediência. Pescar homens não é um hobby, nem um passatempo, não é um esporte, nem algo que fazemos para nos distrair. É o mais importante e o mais urgente trabalho que se pode fazer no mundo. Pescar homens é arrebatá-los do fogo, é tirá-los da escravidão do pecado para a liberdade, trazê-los do reino das trevas para o reino da luz, do poder das garras de Satanás para os braços do Senhor. Chamar os pecadores ao arrependimento é oferecer a eles o dom da vida eterna, é o mais sublime dos trabalhos que alguém pode exercer em sua vida. E todos são chamados a isso. Quem você está pescando? Quais são os peixes que estão na sua área de abrangência? A Bíblia diz que os próprios anjos gostariam de realizar essa obra, mas quis Deus que essa obra fosse realizada por nós, pela igreja, pelos discípulos. Eu concluo esta mensagem nesta manhã, voltando ao ponto inicial, quando disse sobre o versículo 4. Nós começamos nos concentrando nessa ordem. Vá mais para dentro do lago. Experiências com Deus em águas profundas. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você está na margem ou você está navegando em águas profundas? As experiências extraordinárias da graça, repito, não ocorrem na margem, mas nas águas profundas da fé. Se você se encontra na margem, venha mais para dentro. Venha mais para dentro. Venha viver experiências extraordinárias com Deus. Venha viver uma vida cheia do Espírito. Venha viver a vida do próprio Cristo. As bênçãos da graça, repito, sobre nós, abençoam as pessoas que estão ao nosso redor. Você tem desfrutado da graça de viver em águas profundas? Que bom. Mas tem muita gente que não está nesse nível. Faça sinal para que elas possam sair da margem e vir para as águas profundas. Acene, ore por eles, busque a eles. Não espere que eu, como pastor, vou dar conta de buscar na margem um a um. Vem cá, vamos caminhar junto e vamos até o meio, vamos até um lugar mais fundo um pouco. E aí eu volto e vou buscar mais um. E aí agora, vamos comigo? Vamos sim,
Vamos caminhar junto, vamos tomar um café junto, vamos almoçar junto, vamos sair junto, vamos bater um papo junto e vamos. E agora eu volto porque tem mais um. Espera aí, você está querendo voltar para cá? Não, né? Calma. E aí você vem com esse de novo? Não, tem que ser aqui nas águas profundas. Você acha que eu dou conta de fazer isso? Não. O que Jesus fez com Pedro naquele dia, Pedro fez com André, Tiago e João. Esses 4 fizeram com os demais. E assim nós temos os 11, discipulado, levando outros, acenando para outros. É assim que funciona. Quem você vai acenar? Ei, volte, venha, retorne. Você está fazendo falta. Há um trabalho urgente, meus irmãos, repito, e de consequências eternas à nossa espera. Que trabalho é esse? Pescar homens. Pescar homens. No entanto, pescar homens não é um programa que a gente faz no domingo aqui na igreja, não. Pescar homens é um trabalho que a gente faz no nosso dia a dia, todo dia, 24 horas por dia. Deve ser o nosso estilo de vida. Nesse negócio de consequências eternas, nós devemos investir nosso tempo, nosso dinheiro e a nossa própria vida. É de consequências eternas, porque uma vida que parte desse mundo sem Cristo, ela parte para as chamas do inferno. Abaixe sua cabeça nesse momento. Eu não sei em que nível está o seu relacionamento com Deus. E eu não tenho nessa hora nenhuma intenção de querer saber isso, não é isso. Mas você e Deus precisam nesta hora ter um contato, ter uma comunicação. Peça ao Espírito Santo que mostre a você se você está na margem ou se você está em águas profundas. Ninguém precisa se expor. O que a gente precisa é de mudança de vida. Mudança de vida. Se você está na margem, venha para águas profundas. Venha sim. Porque é nas águas profundas que está o extraordinário da graça. Ah, você está em águas profundas? Que bom. Glória a Deus, graças a Deus. Acene para alguém, chame alguém que está na margem. Quem são os peixes que você vai pescar? Quem são eles? Eu queria terminar este culto orando, mas eu queria fazer um convite nesta hora. Se você deseja nesta manhã assumir com Deus um compromisso de ir talvez em busca de alguém que está na margem, alguém que já começou a caminhar com Jesus, mas que está na margem. E se você lembra de alguém assim, ou se você quer, ainda que não lembre agora, mas se você quer se dispor, eu quero ser um discipulador de alguém, eu quero ir buscar alguém, trazer essa pessoa de volta. Eu bem queria convidar você, se você deseja ser um instrumento para acenar para alguém, para trazer alguém de volta, eu queria convidar você bem a deixar o seu lugar e estar aqui à frente, porque eu quero orar sobre a sua vida, porque esse é um trabalho árduo, sim, um trabalho que requer investimento, sim, mas irmãos, é abençoador poder ir buscar alguém. Você que entende que pode ser um instrumento de Deus. Talvez você não lembre agora de alguém, mas você vai ficar ao longo dessa semana pedindo: Deus, Espírito Santo, incomode meu coração, me aponte para alguém que estava aqui com a gente,
Alguém que é membro aqui, tem um nome aqui, já começou a caminhar, mas está distante, tem perdido tanto. Eu quero ser um instrumento na vida dessa pessoa. Eu quero estender esse convite também a você que deseja orar por algum peixe. Tem alguém da minha família, tem alguém do meu trabalho, eu tenho um amigo, é um peixe que eu preciso pescá-lo. Eu sou a pessoa que Deus tem colocado perto dessa pessoa. Eu quero ter uma sabedoria para eu poder trazer essa pessoa para Jesus, ganhar essa pessoa. A ideia é essa: pescar, trazê-lo. Deus deseja isso de todos nós como crentes, seja a criança, adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. O quanto a gente pode fazer por essa pesca: ganhar alguém, trazer alguém, orar por alguém. Vamos orar nesta hora, pedindo a Deus que nos ajude, que essa palavra possa produzir efeitos na nossa vida e que a gente possa navegar por águas profundas e nunca viver na margem, mas ir buscar aqueles que lá estiverem e trazê-los para a gente ser bênção para a vida deles. Senhor, como nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela nos alcança aonde nós estamos e nos move a sairmos de onde nós estamos para estarmos onde nós precisamos estar. E nesta manhã, quando nós somos confrontados diante desse nível de vida espiritual que o Senhor deseja de nós, para nós, vivemos em águas profundas, simboliza, Pai, muita intimidade com o Senhor, simboliza, Pai, uma vida experimentando a graça do Senhor de forma extraordinária. Mais do que nos salvar, o Senhor deseja nos usar como instrumentos do Senhor, instrumentos para o reavivamento de outros, instrumento para pescar outros. E aqui estamos nós à frente nesta hora. Tantos irmãos que, como eu, querem acenar para outros, para trazê-los também para mais perto do Senhor, para as águas profundas. Usa-nos, Senhor, usa-nos sim, Pai. Também, ó Deus, aqui estão irmãos, nós temos pessoas de nosso relacionamento, talvez da família ainda, que ainda não são salvos, e se partirem desse mundo hoje, estarão perdidos, ó Deus. Ó Pai, nós queremos pescar estas almas preciosas pelas quais o Senhor Jesus morreu por elas. E nos ajude como pescadores de homens, para que a gente possa primeiramente orar pela salvação delas. E também, ó Pai, conseguirmos meios de alcançá-las e trazê-las para viver na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nesta noite falou aos nossos corações. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada adulto, cada jovem, cada criança que está aqui na Tua casa, nesta manhã. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.